Você já se perguntou por que algumas pessoas praticam alguns crimes e não respondem criminalmente por eles? Tem sido bem comum na mídia falar a respeito da legítima defesa, cada vez mais. Muitos temas polêmicos a respeito da legítima defesa praticada por policiais nas ações policiais contra a criminalidade. E a mídia muitas vezes traz algumas informações sensacionalistas, mas que não tem nenhum fundamento jurídico e você acaba não entendendo o porquê que as coisas são daquela forma. Quer saber mais? Fique com a gente, anota aí. A legítima defesa, assim como vários outros que nós vamos falar aqui, são institutos trazidos pelo Código Penal para dizer que algumas pessoas, mesmo praticando a conduta típica, o que é uma conduta típica? É aquela conduta descrita no Código Penal ou em uma legislação penal especial, uma lei específica, dizendo que determinada conduta é crime. Um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, é o crime de homicídio, por exemplo. Artigo 121 diz que o crime se consubstancia, se materializa quando a pessoa mata alguém, ou seja, ela encerra a vida de alguém por uma atitude dela, por uma conduta dela. Isso é vedado, isso é proibido pela lei. Bom, isso a maioria das pessoas sabe, independente de serem ou não do ramo do direito. O que muitas vezes fica difícil entender é porque algumas pessoas, mesmo matando um outro indivíduo, acabam não respondendo pelo crime de homicídio. Isso acontece pelo seguinte: o Código Penal, no artigo 23, diz que, em algumas circunstâncias, ainda que a pessoa pratique a conduta descrita na lei como crime ou como contravenção penal, no caso da lei de contravenções penais, ela não responde pelo crime quando agir em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Vou repetir. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Hoje nós vamos falar só sobre a legítima defesa, que é o que nós mais ouvimos no dia a dia. A legítima defesa é mais especificada no artigo 25. Esse que eu acabei de dizer está no artigo 23 do Código Penal, que traz ali as chamadas excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Por quê? Em que pese a pessoa tenha praticado o crime, não cairá sobre ela, não recairá sobre ela a conduta criminosa, a punição do Estado, uma prisão ou qualquer outra medida a partir do Estado, porque ela praticou para proteger um bem maior, porque ela não deu causa àquela situação. Se nós formos para o artigo 25, nós vamos verificar a descrição da legítima defesa, que diz o seguinte: age em legítima defesa aquele que repele, ou seja, afasta, injusta agressão, atual ou iminente, seja para proteger a si mesmo ou para proteger outrem. O que significa isso? A pessoa, primeiramente, ela repele injusta agressão. A injusta agressão significa que a pessoa que está praticando aquela conduta para afastar, por exemplo, uma agressão, ela não deu causa àquilo. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa esteja num bar, tomando uma cerveja, conversando com amigos, jogando ali uma partida de bilhar, e durante a sua permanência ali naquele bar, haja uma discussão. E essa pessoa, acaba dando um tapa na cara do outro. E o outro, vindo para cima para repelir ou para se vingar daquele tapa, essa primeira pessoa que deu início, que bateu primeiro, acaba pegando uma faca ou uma arma de fogo e acaba afastando a agressão. Veja, de fato ele repeliu uma agressão, só que não foi injusta, porque a pessoa que veio para cima veio para se vingar de uma situação totalmente constrangedora que é um tapa na face, um tapa no rosto. Então a agressão tem que ser injusta, ou seja, você tem que ser o agente criminoso que acaba não respondendo pela legítima defesa posteriormente. Tem que ser aquela pessoa que estava quieto, não deu causa alguma à situação, e quando ele vai repelir, ele só está protegendo a si mesmo ou a outra pessoa. Segunda situação, tem que ser atual ou iminente. Atual, ela está acontecendo naquele momento. Eu estou sendo ali cercado por várias pessoas ali de uma academia, de algum local de lutas marciais, não regulamentadas, porque as regulamentadas são muito sérias,
Mas imaginemos, por exemplo, aquelas pessoas que saem em grupos pela cidade para achar uma vítima e espancar. Imagine, por exemplo, que eu estou ali sendo espancado, estou ali premido pela situação, e a primeira coisa que eu encontro é uma arma de fogo ou um instrumento pérfuro cortante, que seria uma faca ou qualquer outra questão, outra coisa análoga, e eu acabo ali desferindo uma facada, por exemplo, no abdômen de uma daquelas pessoas para afastar uma coisa que está acontecendo. Ou seja, traduzindo, ou ajo naquele momento ou eu vou morrer. Ou eu ajo naquele momento ou eu vou sofrer lesões corporais gravíssimas, danos irreparáveis. Veja, está acontecendo. Imagine, por exemplo, que eu saia dessa situação e eu volto depois de poucos minutos com uma faca ou com um revólver. Não é mais atual. Por quê? Ainda que sejam poucos minutos, você teve tempo de ir embora, mas você resolveu voltar. Além de você não responder, aliás, além de você não se beneficiar pela legítima defesa, você ainda vai responder pelo homicídio qualificado pela vingança. Então vejam como a situação vai de um extremo ao outro. Eu poderia ser beneficiado pela legítima defesa, caso, infelizmente, viesse a morrer a outra pessoa, mas se eu for embora e voltar, eu já respondo pelo crime de homicídio qualificado, pela vingança. Porque a pessoa volta para se vingar da agressão. Percebe? Então, atual significa isso. Ou iminente. O que seria iminente? Iminente é aquilo que não aconteceu, mas está em vias de acontecer. Imaginemos, por exemplo, que após uma agressão mútua, A brigando com B, as pessoas se batem, as pessoas se jogam, e você percebe que um deles vai até o veículo e está vindo em sua direção com algo que aparentemente seria uma arma de fogo, ou está em vias de sacar a arma de fogo, e quando vai apontar para você, ou a pessoa que está sendo vítima, acaba sendo mais rápida, saca da sua arma e desfere o disparo, que acaba ali cessando a agressão que está por acontecer e acaba afastando. Bom, essas são as situações de legítima defesa. Eu posso fazer isso tanto caso eu seja a vítima, para afastar a injusta agressão, mas eu também posso fazer isso em favor de outra pessoa. Imaginemos, por exemplo, nessa circunstância que eu mencionei a título de exemplo. Imaginemos que esteja havendo uma agressão e uma pessoa passe e percebendo que a outra está em vias de falecer ou de desfalecer, desmaiar, algo assim, ela acaba se insurgindo e para proteger aquela outra pessoa, ou seja, aquele terceiro, ela acaba por repelir a injusta agressão de algo que ela não estava sofrendo, mas ela viu outra pessoa sofrer. Ok? É isso. Um outro ponto interessante é que não é possível que haja exageros. O excesso, ele é punido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, depende da circunstância concreta, mas o juiz vai verificar, ou mesmo a autoridade policial, né, porque às vezes no inquérito, na fase antecipatória, acaba se verificando já a legítima defesa. Mas seja quem for, a autoridade policial, o delegado de polícia ou o juiz de direito, ele vai verificar, na situação concreta, se um disparo, por exemplo, era suficiente para parar a agressão. Normalmente, o número de disparos, o número de facadas, ele vai mostrar se o indivíduo simplesmente usou do meio para parar a agressão ou se ele ali, tomado pela raiva, pelo sentimento de vingança, pela revolta, ele acabou desferindo várias facadas ou vários tiros. Olha, por mais justificável que seja, e muitas vezes até o mas o fato é que a lei não ampara essas situações. Se você começou como vítima, se você usou do meio que estava disponível, mas você exagerou, você vai responder pelo crime. É basicamente isso. O que eu queria dizer com vocês? Em 2019, mais necessariamente dia 24 de dezembro de 2019, entrou em vigor o chamado pacote anticrime. Vocês devem ter ouvido muito falar a respeito, porque o pacote anticrime foi, então, um projeto ali encabeçado pelo então ministro Dr. Sérgio Moro, que traz várias alterações de direito penal, direito processual penal, lei de execução penal, enfim, mudou um tanto quanto o cenário do direito penal no Brasil. E na legítima defesa, no artigo 25, foi acrescentado um parágrafo único, que gerou muita polêmica.
Abrindo um parênteses aqui, nós paramos um pouco de falar a respeito do pacote anticrime, porque logo após iniciou o ano, carnaval, e depois a pandemia acabou estagnando tudo. Então hoje, no cenário atual, nós temos poucas decisões judiciais, seja no STF, no STJ, nos tribunais. Por quê? Porque pouco se falou, né? Os processos pararam, os prazos pararam, os fóruns pararam. Então nós temos hoje a letra da lei. Com relação à legítima defesa, acrescentou-se o parágrafo único no artigo 25, que diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública, prestem bem atenção, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então vamos lá. Isso também já era algo trazido desde a pré-campanha pelo atual presidente Jair Bolsonaro sobre um amparo legal mais amplo aos policiais e aos agentes de segurança pública que muitas vezes precisariam abater o agressor que pegou a vítima de refém, né? Como um caso emblemático do ano passado, ali no Rio de Janeiro, vocês devem se recordar que o então governador Wilson Witzel, né? Que também é um jurista, um ex-juiz federal, ele ali comemorou, e a sociedade ficou muito dividida, quando um dos policiais, um sniper, né, uma pessoa especializada em disparos, acabou efetuando um disparo que abateu a pessoa que fazia a moça de refém. Creio que vocês se lembrem disso, ele comemorou, parte da sociedade comemorou, outra ficou um pouco revoltada, achou um pouco exagerado. Mas o fato é que esse dispositivo hoje autoriza, praticamente, que ainda que seja um único disparo, veja, lembra que eu falei que um único disparo ele é proporcional? A princípio seria proporcional. Segundo, que a agressão seria atual e iminente. Bom, nesse caso, eu acho que é indiscutível que uma pessoa está ali feita de refém, com uma arma na cabeça, então a agressão ou o risco ele é no mínimo iminente. Né? E lembrando, a questão da proporcionalidade, aí você deve falar, Oscar, mas você acabou de dizer que o disparo ou qualquer outra ação para afastar a agressão, ela não pode ser desproporcional e não pode demonstrar que a intenção era trazer necessariamente a morte do agressor, e sim só fazer parar. Se acabar gerando a morte, lamento, mas a intenção não deveria ser essa, é verdade. E é justamente por isso que muitos policiais acabavam muitas vezes exercendo a sua profissão e agindo sob cumprimento de ordens a respeito disso, mas acabavam respondendo depois por ação penal, porque efetuaram um único disparo, mas foi com manifesta intenção de abater o agressor. Então, por conta disso, o pacote anticrime entendeu por bem acrescentar esse parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, para que agentes de segurança pública agindo dessa forma não respondam pelo crime, mas sim seja reconhecida a legítima defesa. Por fim, eu queria dizer o seguinte: quando fala de agentes de segurança pública, é necessário que se verifique o artigo 144 da Constituição Federal. O que diz o artigo 144 da Constituição Federal? Traz ali os agentes de segurança pública. Ou então, agente de segurança pública não é só uma pessoa que trabalha com segurança, ou que trabalha terceirizado, ou qualquer pessoa, por exemplo, que haja em favor da sociedade promovendo segurança. Por exemplo, uma das grandes celeumas é a situação das guardas civis municipais. A Guarda Civil, no artigo 144, não tem necessariamente um caráter de polícia. Muito embora nos últimos 20 anos a Guarda Civil Municipal tenha sido tratada como polícia, tem se portado como polícia e de fato tem sido imprescindível para a segurança. Eu tenho grande admiração pela Guarda Civil Municipal, já fui professor da Guarda Civil Municipal de várias cidades e eu verifico realmente que os guardas eles são totalmente importantes hoje para a sociedade. Mas a Constituição Federal não foi readequada nessa situação. O que eu quero dizer, muito vai ter ainda de discussão, porque o artigo 144 da Constituição Federal traz ali a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, Polícia Ferroviária, que é algo assim que, embora exista no papel, pouco se vê no cotidiano, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Mas as guardas civis, no artigo 144, elas têm uma destinação de preservação do patrimônio
público municipal, do respectivo município. E aí eu pergunto, e se um guarda civil municipal agir dessa forma? Percebe como a lei deixa brechas terríveis muitas vezes? Porque a Guarda Civil foi colocada numa situação de polícia, sem um amparo legal, e mesmo com a alteração do parágrafo único do artigo 25, acabou deixando de fora, por exemplo, a Guarda Municipal. Aí vai das decisões de agora em diante, né, que nós estamos retomando o Poder Judiciário, de entender que a Guarda Civil Municipal, na situação prática, em caso de situação na qual o guarda afaste a agressão do refém, ele também não responda por mera formalidade ao dizer de agentes de segurança pública. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A intenção era entender o que é legítima defesa, quando o agente não responde, mesmo que ele faça algo que venha a gerar a morte de outra pessoa, e principalmente a alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Para você saber que o policial que mata a pessoa que faz refém não responde pelo crime de homicídio. Beleza? Espero vocês. Se vocês puderem, se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho ali, para que você possa, nós estaremos postando diariamente os nossos vídeos, e é importante que você se inscreva, que você clique no sininho, para que você receba as notificações, porque todos os dias nós faremos vídeos com os assuntos mais atuais. Nossa meta é fazer com que os assuntos não passem de 48 horas dos acontecimentos, até que eles sejam comentados no nosso canal. Isso é muito interessante. Compartilhe com os amigos, com os colegas, e qualquer dúvida, nosso contato está aí embaixo. Estamos à disposição, beleza? Muito obrigado, até mais.